Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês. Obrigado, pastor Pedro, pelo convite. Muito bom poder pensar um pouquinho sobre as Escrituras, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Me apresentar um pouquinho para vocês aqui. Eu sou pastor batista já há 16 anos. Pastorei uma igreja batista em São Paulo, ali na Zona Norte, por 13 anos. E mais recentemente me mudei com minha esposa e minhas duas filhas. Eu sou marido da Fabi, minha esposa, e pai da Catarina e da Bia. E nos mudamos então para o norte do Brasil, estamos agora no Pará, servindo ali como missionários e também como professor no Instituto Missionário Palavra da Vida, que tem treinado pessoas de várias regiões do Brasil para servirem não apenas na igreja local, né, como pastores e líderes, mas também vários alunos saem dali para o contexto transcultural. Quero ver até se numa das palestras eu compartilho um pouquinho do videozinho daquilo que a gente tem feito. Hoje nós estamos no Palavra da Vida com cerca de 130 alunos internos, estudando lá, sendo treinados, tendo experiências missionárias ali, servindo a Deus naquela região norte e se preparando para serem servos excelentes dele. Eu tenho dado aula também em alguns seminários, não apenas lá no norte, né, enquanto pastorei em São Paulo, também era professor do Seminário Palavra da Vida em Atibaia, fui professor do pastor Pedro no finalzinho, né, acho que foi no seu terceiro ano, né, Pedro, de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Então, às vezes eu me sinto um pastor meio tiozinho já, sabe, quando eu vou para algumas igrejas pregar, que são igrejas de ex-alunos, né, falo, ei professor, estou ficando meio velho, mas caminhei lá no Palavra da Vida ensinando e também no Seminário Teológico Servo de Cristo em São Paulo durante alguns anos. Não sei se tem mais alguma informação. Tenho trabalhado também com a área de edição de texto. Tive a oportunidade de participar da tradução da nova versão transformadora, NVT, né, talvez vocês conheçam, publicado pela Mundo Cristão, e agora, mais recentemente também, contribuir com a revisão da NVI. Né, está dando uma confusão aí, porque no papel a gente tem a antiga NVI, mas se você vai naqueles aplicativos, especialmente o YouVersion, né, que é o aplicativo que o pessoal costuma usar mais para leitura bíblica e devocional, acaba encontrando já essa versão atualizada, né, mas é uma versão atualizada boa, tá bom? Eu espero, né, que tenha. A gente tentou trabalhar um pouquinho mais aproximando o texto, especialmente o Antigo Testamento do hebraico e o Novo Testamento mais próximo do grego, ok? Então, esse é um pouquinho da minha história, daquilo que eu tenho feito, daquilo de onde eu tenho servido, e para mim é uma alegria mais uma vez estar em Brasília. Eu tenho cada ano pelo menos vindo uma vez para cá, tenho estado especialmente com o pessoal, os irmãos lá da Asa Norte, né, da Cristã Evangélica, e para mim é uma alegria conhecer também os irmãos aqui de Taguatinga. Meu desejo de oração é que o Senhor os abençoe e continue edificando a sua igreja por meio da liderança que Ele tem levantado. Vamos orar? Pedir ao Senhor mais uma vez que fale conosco, que nos ensine. Pai querido, nós te agradecemos porque a Tua palavra ela é suficiente, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Pedimos que o Senhor, ao longo dessas palestras, não apenas encha a nossa mente com informação, mas também faça com que essa informação traga transformação de coração, transformação de vida, nos levando a sermos mais parecidos com Cristo nos nossos pensamentos, desejos, nas nossas convicções e também nas nossas ações, Pai. Então, fala com a gente, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. João, então, nessa conferência, o nosso plano de voo vai ser trabalhar com alguns temas relacionados às Escrituras. O primeiro tema que eu quero pensar com vocês hoje à noite é a respeito da suficiência da Palavra de Deus. Quando a gente fala da suficiência da Palavra de Deus, nós estamos dizendo que a Palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para sermos homens e mulheres que vivem plenamente o que Deus espera de nós. A palavra de Deus ela é suficiente porque ela nos fornece tudo o que nós precisamos em termos de orientação,
de instrução, de conselho, de exortação, para vivermos vidas plenas, que agradam a Deus e fazem a vontade dEle para as nossas vidas. E quando eu penso na suficiência da palavra de Deus, uma história que me vem à mente, que talvez sirva de parábola, como muitas vezes nós cristãos não temos valorizado a palavra de Deus de maneira adequada, reconhecido o valor dela, e reconhecido também a satisfação que ela nos dá, que nada nessa vida pode nos satisfazer como o próprio Deus, esse Deus que se revela na sua palavra. É uma história, uma parábola de um fazendeiro, um homem muito rico que no seu aniversário quis dar presentes para os seus empregados naquela fazenda. E ele então organizou uma mesa bonita, e sobre aquela mesa bonita ele colocou várias Bíblias, uma do lado da outra, e de frente para essas Bíblias ele colocou quantidades em dinheiro de frente para elas, e apresentou essas Bíblias e essas quantias em dinheiro para os seus empregados, e disse para cada um deles: hoje é o meu aniversário, mas eu quero presenteá-los. E eu vou dar para vocês a possibilidade de escolher ou essas Bíblias que estão aqui na frente, ou escolher a quantia de dinheiro que está logo atrás delas. O que vocês vão querer? E o primeiro empregado, era o cocheiro, que trabalhava ali na fazenda, ele falou: olha, eu até escolheria a Bíblia, mas como eu não aprendi a ler, eu acho que o dinheiro vai ser de maior valor para mim. Pegou o dinheiro e saiu. O jardineiro sabia ler, mas, em vez de pegar a Bíblia, disse o seguinte: minha esposa está muito doente, tá? A situação está bem complicada em casa. Eu acho que o dinheiro vai ser mais útil para resolver o problema da minha esposa do que a Bíblia. Eu vou deixar a Bíblia para uma próxima oportunidade. Aí veio então uma senhora que trabalhava na limpeza da casa, ali da grande casa da fazenda, e ela olhou para a Bíblia, olhou para o dinheiro e falou assim: ó, eu até sei ler, mas eu não estou tendo tempo nem para ler revista, quanto mais para ler a Bíblia. Eu vou pegar mesmo essa quantia de dinheiro e eu acho que ela vai ser mais útil agora para mim. Por fim, chegou o garoto, um menino que levava recados da fazenda para outros lugares. E ele andava bastante, levava as mensagens do fazendeiro para os outros locais ali próximos. E quando ele olhou para a Bíblia e para o dinheiro, o fazendeiro, com pena do garoto, que já estava com o seu sapato todo esgarçado, já todo prestes a ser jogado fora, disse: olha, garoto, eu imagino que você vai querer o dinheiro, né? Porque você precisa comprar um sapato novo. E o garoto então olhou para aquele fazendeiro e falou assim: olha, eu realmente estou precisando de um sapato novo, mas eu não vou escolher o dinheiro, eu vou escolher a Bíblia, porque desde cedo a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro. Aquele menino então pegou a Bíblia emocionado, primeira vez que ele estava tendo um contato com a Bíblia só para ele. Antes ele escutava a Bíblia sendo lida, mas agora ele podia tê-la nas suas mãos e ter como sua mesmo. E à medida que ele folheou a Bíblia, o que ele encontra dentro da Bíblia? Um dinheirão ali dentro que tinha guardado dentro daquela Bíblia que ele tinha pegado. Os outros empregados ficaram olhando, ninguém teve coragem de perguntar, né? Porque já tinha feito a escolha. Mas essa história, essa parábola, ela faz a gente pensar um pouquinho em como talvez, de modo semelhante a esses empregados dessa fazenda, né, o cocheiro, o jardineiro, a senhora que trabalhava na casa, nós tendemos a dar muitas desculpas, muitas justificativas, para não colocarmos a Bíblia como aquilo que é mais valioso para nós, né, ou não darmos a importância que a palavra de Deus merece, de que ela é digna. Muitas vezes nós temos tantas demandas, tantos compromissos, tantas coisas para resolver, que o nosso tempo com a palavra de Deus vai ficando para o final do dia, quando não fica para o dia seguinte. Temos questões do trabalho para decidir, temos problemas em casa para lidar, e a gente vai colocando ou deixando a palavra de Deus de lado
e não percebemos o quão preciosa ela é e quão importante ela é, justamente para lidarmos com as questões mais diferentes que nós enfrentamos na nossa vida. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pode pensar, é justamente quando a nossa vida está alicerçada na palavra de Deus, e nós entendemos que a palavra de Deus é suficiente para nos guiar e nos orientar nas mais diversas esferas da vida, que nós percebemos o quão valiosa e o quão preciosa ela é. Nós podemos dar desculpas, mas não podemos deixar de reconhecer, no final das contas, que quando nós colocamos a palavra de Deus de lado, nós de fato estamos colocando aquilo que é mais precioso, mais valioso do que o ouro puro, como o Salmo 19 vai nos dizer. Eu quero olhar para esse texto com vocês nessa noite, o Salmo 19, a gente está lendo o Salmo 119, mas o Salmo 19 também nos apresenta as qualidades da palavra de Deus e os efeitos que a palavra de Deus traz na vida daqueles que se dobram diante dela e deixam ela transformar o coração. Talvez a nossa situação seja muito parecida com uma situação que eu passei recentemente, no seminário em que eu dou aula. Nós temos um professor que tem um monte de livro no escritório dele, e o escritório dele é um escritório excelente para gravar podcast. Né? Você coloca lá o computador de frente para os livros, né? A câmera virada para os livros ali, fica um ambiente muito legal. E aí, um rapaz, filho de um missionário, falou assim: Tiago, você tem um podcast essa tarde, vamos lá para a sala do fulano de tal, e vamos gravar o podcast na sala dele, porque fica melhor com aqueles livros de fundo que ele tem. E a gente foi lá, fez a gravação, e depois que terminamos a gravação, eu comecei a guardar as minhas coisas. Guardei o meu computador, coloquei dentro da mala tal, e fui para a minha sala. Quando eu chego na minha sala, eu tiro o computador da mochila, ligo ele e vou procurar a fonte do computador. Cadê a fonte do computador? Mexo na mochila, procuro em tudo quanto é bolso e não encontro de jeito nenhum. Aí volto para a sala do meu amigo e falo: cara, olha, eu acho que eu deixei a fonte do computador aqui, porque não está em nenhum lugar na minha mochila, não está no meu escritório, deve estar por aqui. A gente procura, a gente ficou uns 40, 50 minutos procurando aquela fonte do computador. Em tudo quanto é lugar. E eu falei para o meu amigo: tem certeza que não está aqui? Você não guardou em nenhum lugar? Perguntei para outro rapaz que estava ajudando: cara, não está na sua mochila? E nada. Até que depois de 40, 50 minutos procurando, eu estou indo em direção à cantina lá do Palavra da Vida Norte, coloco a minha mão no bolso, e o que estava no meu bolso de trás da bermuda jeans que eu estava vestindo? A fonte do computador. Eu estava procurando a fonte do computador em tudo quanto é lugar. Eu estava buscando resposta na minha mochila, na sala do meu amigo, quando eu tinha a fonte do computador bem pertinho de mim aqui. Bastava eu colocar a mão no bolso, tirá-la e usá-la para manter o meu computador ligado. Infelizmente, muitas vezes nós temos a palavra de Deus tão pertinho da gente. A gente pode abri-la, lê-la e encontrarmos a orientação que nós precisamos para a nossa vida. Mas a gente prefere o conselho de alguma estrela do Instagram, ou a orientação de um intelectual que está dando entrevista lá na televisão, ou algum livro de autoajuda, e a gente deixa de olhar para aquilo que está bem próximo de nós, e que pode nos fornecer orientação para a vida que é segura, que dá esperança, e que nos dá vida verdadeira. E é isso que o Salmo 19, de 7 a 10, vai nos ensinar. Vamos abrir no texto, eu vou projetar aqui para vocês, vai estar aparecendo bonitinho ali. Quem não conseguir acompanhar, eu estou lendo na NVI, na antiga NVI, tá bom? Então agora a gente tem uma antiga nova versão internacional, e é essa que está projetada aí. O texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Esse trecho do Salmo 19 nos apresenta a palavra de Deus como suficiente para guiar a nossa vida. E é muito interessante como o Salmo 19 começa. Porque o Salmo 19 começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Né? Um dia discursa outro dia. Né? Não se ouve a sua voz, mas eles estão ali, o céu, o sol que aparece no céu, apontando para um Criador poderoso, grandioso, que criou todas essas coisas. Mas esse Criador grandioso, ele não se limitou a se revelar a nós por meio de criaturas mudas. Ele mesmo abriu a sua boca e por meio da sua palavra se fez conhecido a nós. Então aquela revelação grandiosa de Deus na natureza, quando a gente chega no versículo 7 do Salmo 19, afunila para a revelação especial de Deus por meio da sua palavra. João Calvino dizia que Deus, ele não se limitou a usar essas criaturas mudas, mas ele fala conosco pela palavra dele como uma babá, né? Uma ama que está cuidando da criança segurando no colo, ou a mãe, né, que está segurando a criança no colo, o bebezinho, né? E a mãe não vai ficar conversando com a criança, e aí, o que você acha da economia do Brasil? Como é que está o... Não, ela vai balbuciar, ela vai falar a linguagem daquela criança, ela vai gugu, da, gugu, vai se comunicar com aquela criança, né? E Deus, Calvino vai dizer que Deus faz isso comigo e com você, porque nós somos incapazes, por nós mesmos, de nos achegarmos a Deus, mas Deus, por meio da sua palavra, Ele é aquela mãe ou aquela ama que balbucia palavras a nós, por meio daquilo que Ele revelou nas Escrituras. Uma linguagem que é clara, uma linguagem que é compreensível e uma linguagem que é verdadeira. Então vamos olhar para os atributos que esse texto nos apresenta e os efeitos que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. O Salmo 19, versículo 7 começa dizendo que a palavra de Deus perfeita e fiel restaura o nosso ânimo e nos dá sabedoria. Então, as duas qualidades que nós vamos encontrar aqui no versículo 7, é que essa palavra revelada de Deus, ela é perfeita, ela é digna de confiança, e ela produz em mim e em você ânimo e dá sabedoria. Olha que interessante, olhando de novo para o versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, qualidade da palavra de Deus. O que ela produz na nossa vida? Ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Olha a qualidade de novo aqui. Os testemunhos do Senhor são confiáveis. E o que eles produzem em nós? Eles tornam sábios os inexperientes. Quando a gente olha para essas expressões que se repetem no Salmo 19, assim como acontece no Salmo 119 que nós lemos no começo, a gente tem que entender que essas são expressões que apontam para a revelação de Deus a Israel por meio de Moisés. Então o salmista vai usar expressões diferentes para se referir à mesma revelação de Deus. Por exemplo, no versículo 7 que vocês têm projetado aí, ele fala da lei do Senhor e dos testemunhos do Senhor. No versículo 8, ele vai falar dos preceitos do Senhor e do mandamento do Senhor. No versículo 9, ele vai falar do temor do Senhor e das ordenanças do Senhor. São expressões distintas, mas que apontam para a revelação de Deus. É o salmista lembrando, Deus se tornou conhecido a nós. Deus revelou para nós a sua vontade. E o que essa vontade significa? E o que ela pode produzir nas nossas vidas? Para vocês terem uma ideia,
essas duas expressões que nós temos aqui no versículo 7, a lei do Senhor e os testemunhos do Senhor, tanto o termo lei quanto testemunhos, esses dois termos vão aparecer juntos num outro salmo, no Salmo 78. Você pega o Salmo 78, está projetado aqui para nós. Esses dois termos vão aparecer ali no versículo 5. Olha que interessante. Olha como esses dois termos são usados pelo salmista para apontar para a revelação que Deus deu a Israel por meio de Moisés. E qual que é o propósito dessa revelação? Vejam aí. Deus decretou testemunhos para Jacó, mesma palavrinha que a gente leu lá no Salmo 19:7. E em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. Então Deus revela os seus testemunhos, Deus estabelece a sua lei por meio de Moisés, com que objetivo? Bom, o primeiro deles aqui é para que os antepassados de Israel, cada geração de Israel, ensinasse as gerações seguintes a vontade de Deus. E não apenas isso, olha os outros objetivos que nós encontramos aí, especialmente no versículo 7 do capítulo 78. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Deus se revela, Deus se faz conhecido por meio dos seus testemunhos ou da sua lei, e o objetivo de Deus, ou os objetivos de Deus em fazer isso, é para que o povo de Deus conheça a vontade de Deus, coloque a sua confiança em Deus, se lembre dos grandes feitos de Deus. Quando a gente pensa na lei de Moisés, por exemplo, a gente tem que lembrar que a ideia de lei vai muito além de meros mandamentos e preceitos. Inclui mandamentos e preceitos, mas quando a gente pensa na lei de Moisés, por exemplo, naquilo que os judeus chamam de Torá, nós estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E o primeiro deles é basicamente um livro de narrativas, certo? É um livro que nos conta como Deus criou o mundo. É um livro que nos conta como os seres humanos se afastaram de Deus. É o livro que nos mostra Deus escolhendo Abraão, Isaac e Jacó e fazendo uma aliança com os patriarcas. Então, falar da lei de Deus para o salmista aqui, tanto do Salmo 19 quanto do Salmo 78, é também lembrar-se daquilo que ele fez. Porque é na lei de Deus que nós encontramos os grandes feitos do Senhor. É ali que nós aprendemos que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. É na lei de Deus que nós descobrimos que ele visitou Israel quando era escravo no Egito e tirou o seu povo do Egito e o levou para a terra da promessa. Então, por isso o salmista vai dizer aqui, por que Deus decretou os seus testemunhos ou estabeleceu a sua lei? Para nos levar a confiar nesse Deus, a conhecer os grandes feitos dele e a obedecer aos seus mandamentos. Então, quando o Salmo 19 fala de testemunho e de lei, ele está pensando nessa revelação que Deus deu a Israel por meio de Moisés. Olha que interessante lá no Salmo 30, versículo 10, em que o livro da lei é basicamente o sinônimo de voz do próprio Deus, voz do próprio Senhor. Olha o que Deus diz aí. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Como é que Israel dá ouvidos à voz de Deus? Como é que Israel presta atenção naquilo que Deus está falando? O texto diz para nós, guardando os mandamentos e estatutos que estão registrados na lei. Aqui em Deuteronômio 30:10, a voz de Deus é conhecida por meio da lei que ele revelou através de Moisés. Então, quando nós olhamos para o Salmo 19, que vai nos dizer que a lei do Senhor é perfeita, nós temos que lembrar que o salmista está dizendo, Deus se fez conhecido, Deus falou conosco, Deus não nos deixou no escuro, e essa lei que ele nos deu é perfeita. Mas quando ele fala dos testemunhos do Senhor, é muito interessante,
como termo testemunho, ele é usado no Antigo Testamento basicamente para sintetizar os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. Várias vezes, as tábuas dos 10 mandamentos são chamadas de tábuas do testemunho, o mesmo termo que o Salmo 19 vai falar, quando diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Vejam aí, projetado, Êxodo 31, 18, que diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, quando o salmista diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, ele está pensando nesses testemunhos de Deus registrados nos 10 mandamentos. E falar dos 10 mandamentos, mais uma vez, queridos, é falar sim da vontade moral de Deus, o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, mas é também falar do grande ato de graça de Deus em favor do seu povo. Quando a gente abre os 10 mandamentos, a gente não encontra um Deus dando ordens em primeiro lugar. A gente encontra um Deus lembrando aquilo que Ele fez por nós, e então Ele dá as ordens que nós encontramos ali. Qual que é a abertura dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí sim, não terás outros deuses diante de mim. Então, falar dos testemunhos do Senhor e da lei do Senhor é lembrar-se, antes de tudo, daquilo que Ele fez por nós. Antes de Deus dizer a Israel o que Ele esperava do povo, Deus lembra a Israel do que Ele havia feito por aquele povo. De tal modo que a obediência aos 10 mandamentos deveria ser consequência do reconhecimento da graça de Deus. Deus foi gracioso com a gente. Olha a condição que nós estávamos. Nós éramos escravos de Faraó, nós não tínhamos esperança, e Deus nos tirou de lá, Deus nos redimiu, e agora nós temos um relacionamento com esse Deus, e por isso, como resposta de gratidão à graça de Deus, nós obedecemos aquilo que o Senhor pede de nós. Como povo da nova aliança não é diferente. Quando Deus se revela, continua a se revelar na palavra, e o ápice da revelação de Deus se dá em Jesus Cristo, nós descobrimos que nós somos incapazes de cumprir a perfeita vontade de Deus, se nós, antes de tudo, não reconhecermos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Assim como o antigo israelita precisava reconhecer que ele era escravo, incapaz de sair do poder e das mãos do faraó pela sua própria força, nós, como povo da nova aliança, precisamos reconhecer que somos pecadores e só somos libertos do reino das trevas porque Deus em Cristo nos trouxe a salvação que precisávamos. E aí o nosso encontro com a palavra de Deus, quando nós lemos essa palavra e essa palavra vai nos transformando, nós reconhecemos a graça de Deus e nós respondemos a essa graça de Deus com uma vida dedicada a Ele, em gratidão e em devoção ao Senhor. Então, falar da lei e dos testemunhos era falar de um Deus que se faz conhecido, de um Deus que se revela, de um Deus que não fica com a boca calada, mas abre os seus lábios para falar conosco. Quais são as qualidades da revelação de Deus, então, que nós encontramos aqui primeiro no versículo 7? 2 qualidades básicas. O texto vai dizer para nós que a primeira qualidade é que a lei do Senhor é perfeita. E o que esse termo perfeito significa? Quando a gente vai investigar essa palavrinha ao longo do Antigo Testamento, a gente descobre que o termo perfeito é usado, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 12, quando vai falar do cordeiro pascal, né? Daquele cordeiro que tinha que ser perfeito, sem defeito, completo. Não poderia ter nenhum defeitozinho nele, senão ele seria colocado de lado.
Ou para descrever muitas vezes o sacrifício no antigo Israel, que deveria também ser oferecido com um animal que fosse completo, sem defeito algum. Esse termo é usado também, por exemplo, para falar de Noé. Noé é descrito lá em Gênesis capítulo 6 como um homem que era justo e íntegro. A ideia básica é que aquilo que Noé era por fora, ele também era por dentro, ele era completo. Ele não era algo diferente daquilo que ele pregava, ele de fato vivia o que ele ensinava. Quando o salmista então nos diz que a palavra de Deus, ela é perfeita, ele está nos lembrando que a palavra de Deus não tem defeitos, ela tem tudo o que nós precisamos para uma vida que agrada ao Senhor. Você não vai encontrar falta de nada na palavra de Deus. O que eu preciso para ser um bom pai? Você vai encontrar na palavra de Deus orientação para você ser um bom pai. O que eu preciso para ser um filho que honra os meus pais, que os obedece, que lhes obedece, e que traz alegria para o coração daqueles que têm cuidado de mim, que têm me criado? Você vai encontrar na palavra de Deus orientações sobre como um filho deve ser. Como é que eu devo me relacionar com o meu chefe? Que tipo de postura eu devo ter com autoridades no meu trabalho? Você vai encontrar orientações, diversas orientações de Paulo, mostrando como aqueles que estavam numa posição, numa função que devia obediência às autoridades humanas, como essas pessoas deveriam se portar, como elas deveriam responder, como elas deveriam reagir. Paulo vai dizer, por exemplo, numa condição que infelizmente era comum naquela época, como escravos deveriam lidar com os seus senhores. Mas ele também diz para os senhores como eles deveriam lidar com os seus escravos, tratando os escravos com dignidade. É muito interessante como o cristianismo vai minando a escravidão de maneira bem sutil, mas nas cartas de Paulo, à medida que a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê Paulo mostrando que as relações dentro da igreja não deveriam ter mais aquelas distinções que eram comuns numa sociedade escravocrata como era a sociedade romana. Você lembra de Paulo escrevendo para Filemão? Filemão, você vai receber Onésimo, o escravo que fugiu, não mais como seu escravo, mas como seu irmão. Acabou a escravidão aí, certo? Então, como é que eu devo tratar, se eu estou numa posição de liderança, como é que eu devo tratar o outro? Como inferior? Jamais. Eu devo tratar o outro como imagem de Deus, assim como eu, e mostrar que o outro tem tanta dignidade diante de Deus como eu tenho. Não é porque eu tenho uma posição social acima do outro, que eu tenho direito de tratar o meu irmão, ou de tratar o meu vizinho, ou de tratar alguém do meu trabalho, de uma maneira que reflita superioridade ou que reflita falta de amor. Então, tudo o que a gente precisa para expressar a vontade de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, que tipo de estudante eu devo ser? Eu encontro na palavra de Deus orientações sobre diligência, sobre equilíbrio, sobre priorizar o reino de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é completa. Pedro vai nos lembrar, por exemplo, que Deus nos deu tudo o que nós precisamos, 2 de Pedro 1, 3 e 4, para uma vida plena e piedosa. Tudo o que nós precisamos, Deus nos concedeu, e Ele nos concede por meio da sua palavra. O Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, nos transforma ao caráter de Deus. Mas essa palavra, além de ser perfeita, ela também é descrita no texto como digna de confiança, como fiel. E eu fui dar uma pesquisada no uso desse termo aqui que o salmista usa, que ele emprega. É muito interessante como, quando a gente vai lá para Isaías capítulo 22, Isaías vai usar essa palavra para descrever um terreno firme, seguro. Deus diz que Ele colocaria um homem, da época de Isaías, como uma estaca firme, como uma estaca segura num terreno que é fiel, num terreno que é firme. Quando o salmista diz que a palavra de Deus, ela é fiel, o salmista está dizendo a palavra de Deus, ela é digna de confiança.
ela é um terreno no qual você pode edificar a sua vida. Ela é um terreno onde você finca a sua vida e a sua vida está segura ali, não vai ficar sendo levada para lá e para cá, inconstante. Eu lembro de uma situação, uma experiência que a gente teve certa vez, antes das minhas filhas nascerem. Estava com a minha esposa passeando por Natal, naquela praia de Camurupim, né, que é quase que uma verdadeira piscina, né? E estava um dia bonito, mas de repente começou uma tempestade enorme e as coisas começaram a voar, e até mesmo os guarda-sóis eles começaram a voar para lá e para cá, e nada ficou parado naquele terreno que não era firme. A palavra de Deus é o oposto disso, você pode confiar nela. Mas se eu fizer o que a Bíblia está mandando, será que vai dar certo? Vai dar certo, mesmo que aos olhos do mundo não dê certo. Poxa, mas eu segui a palavra de Deus e parece que eu estou experimentando mais problemas. Mas da perspectiva de Deus, a sua vida está tendo o êxito que Ele espera que ela tenha. Da perspectiva de Deus, a sua vida está sendo aquilo que Deus deseja que você experimente, mesmo que isso às vezes implique dificuldades e lutas. Então a nossa maneira de nos aproximarmos da palavra de Deus precisa ser com uma postura de confiança. Quando eu fundamento a minha vida na palavra, eu estou fundamentando a minha vida em algo que é seguro. Eu não preciso agir em dúvida, né? Será que eu faço o que a palavra diz? Ou sigo o conselho de um especialista que está dizendo uma coisa totalmente diferente do que a palavra diz? Não, eu vou ficar com a palavra. A palavra é fiel. As opiniões humanas vão e voltam, né? As opiniões humanas mudam ao sabor do vento. Mas a palavra de Deus, ela é firme e segura, né? Eu posso me lembrar de quantas vezes a gente ouvia, né, especialistas, olha, tem que comer, você deve comer tantos ovos durante a semana, né, não pode comer mais do que isso, né? Aí depois muda, não, pode comer mais, pode comer menos, vai mudando toda hora, né? Mas quando a gente olha para a palavra, a gente tem um testemunho seguro e certo de como a nossa vida deve ser e deve refletir aquilo que Deus espera. A palavra então, ela é perfeita e fiel. Qual o efeito que ela produz? Ela restaura o nosso ânimo e nos dá sabedoria. A ideia aqui de restaurar o ânimo, queridos, é a mesma palavra usada lá no Salmo 23. Quem decorou o versículo 3 do Salmo 23 vai se lembrar, né? Refrigera a minha alma, né? Ou restaura o meu vigor. Qual que é a ideia ali no Salmo 23, quando o salmista diz, refrigera a minha alma? Ele fala de Deus como um pastor que o faz repousar em verdes pastos e o leva para as águas tranquilas. E o efeito de se alimentar dos pastos que Deus oferece e de beber das águas tranquilas que Deus concede, gera no salmista refrigério de ânimo, de vida. O salmista aqui no Salmo 19 está dizendo para nós que a palavra de Deus, por ser completa, ela é capaz de restaurar o nosso ânimo. Jeremias, no livro de Lamentações, ele vai usar esse mesmo termo para descrever a sua situação de tristeza. E lá em Lamentações 1,16 ele fala assim, porque estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças. Naquele momento de tristeza, ele retrata a cidade de Jerusalém como uma viúva, que não tem ninguém para restaurar a sua força, restaurar o seu ânimo. E a resposta que o salmista então nos oferece é, você está desanimado, você está triste, as lutas da vida estão sobrecarregando você, corra para a palavra de Deus. Vá para o testemunho de Deus, para a revelação de Deus, porque a revelação de Deus, ela restaura a nossa vida, ela restaura o nosso ânimo, ela nos dá um vigor renovado. Quantos de nós aqui talvez
não podem testemunhar de momentos em que estavam profundamente desanimados. E talvez depois de tentar tantas opções, recorreram finalmente à palavra de Deus. E a palavra de Deus trouxe o vigor, o ânimo necessário que você precisava para aquele momento difícil. Eu lembro de uma situação bem de luta que a nossa família teve ali pelo ano de 2021, né, quando nós tivemos a primeira vez eu tive o meu visto negado, né, hoje de manhã fui no consulado, depois de 3 tentativas agora tive o visto de estudante concedido, mas eu lembro que naquela situação de 2021 foi bem difícil para nós, porque a gente foi fazendo um monte de planos, né, para estudar, para ir para fora e depois retornar para servir no norte, porque a gente queria voltar ali para o Pará. A gente teve o visto negado naquela semana, a nossa filha, a filha mais nova se machucou, teve que ir para o hospital, a gente teve, assim, cuidar dela, dar uma atenção especial. No final daquela semana eu pego Covid, depois minha esposa pega Covid, as meninas pegam Covid, né? E aí foi acumulando um monte de coisa na sequência. Eu lembro que em meio àquelas lutas, o que trazia conforto, o que trazia ânimo para mim e para minha esposa naquele momento de dificuldade, a gente perguntando, Deus, o que o Senhor quer da gente agora, né? Porque a gente fez tantos planos, estamos aqui doentes, a gente não sabe o que o Senhor quer para daqui a 3 meses para as nossas vidas, né? Eu e minha esposa, a gente deitava junto ao final de cada dia, já cansados, né? Naquela época o Covid estava mais forte ainda, pegava um salmo da Bíblia, ia lendo aquele salmo e orando com base naquele salmo, lendo e orando, lendo e orando. Como foi renovador, como nos encheu de esperança no momento em que tudo parecia escuro. A palavra de Deus tem esse poder de restaurar o nosso ânimo, mesmo quando o mundo ao nosso redor está caindo. E não apenas restaura o ânimo, mas o texto diz para a gente aqui que a palavra de Deus, ela torna sábio o inexperiente. Vocês sabem quem é o inexperiente? O inexperiente é aquele simples da Bíblia, né? As versões antigas usam o termo simples, né? O inexperiente é aquela pessoa que está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Provérbios 7, o sábio descreve o inexperiente, que está perto da casa da mulher adúltera, quando o dia já está anoitecendo, e a mulher adúltera se aproxima dele e lhe dá um beijo. Hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Mas o simples ou inexperiente não precisa viver sempre na sua inexperiência. A sabedoria de Deus, em Provérbios 9, clama a nós. Chama os inexperientes para se voltarem para ela, para abandonarem o caminho da insensatez. E a palavra de Deus tem esse poder de nos tornar homens e mulheres sábios nas escolhas que nós fazemos. Você pode perceber que à medida que você se afasta, ou que você não dá tempo para a palavra de Deus na sua vida, são maiores as chances de você tomar uma escolha ou fazer uma decisão tola. Mas à medida que a gente está cheio da palavra de Deus, a gente consegue discernir melhor aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom e que é melhor, aquilo que é sábio e aquilo que é insensato. Porque a palavra de Deus nos torna pessoas capazes de fazerem escolhas corretas. Está precisando tomar decisões importantes na sua vida? Não pense que você vai pedir um sinal do céu e Deus imediatamente vai derramar esse sinal, vai dar esse sinal para você e vai dizer o que você tem que fazer. Deus pode fazer isso? Ele pode. Mas em geral, se você quer tomar uma decisão sábia, às vezes difícil na sua vida, né? Às vezes não é uma decisão entre certo e errado, mas entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente. Você fala, e agora, o que eu faço? E se você é alguém cheio da palavra de Deus, você vai conseguir discernir com mais clareza aquilo que é excelente e que vai trazer glória para Ele. Não, isso daqui vai me aproximar mais de Deus. Essa decisão aqui vai me dar mais tempo com a palavra de Deus. Essa decisão aqui vai me aproximar mais da minha família, né? Eu vou continuar servindo a Deus no meu trabalho, mas sem fazer do trabalho o meu ídolo. Então, à medida que a nossa mente, o nosso coração está repleto da palavra, mais sábios
nós nos tornamos para fazer as escolhas que Deus espera de nós. Eu prometo que eu vou um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Então, a palavra de Deus, perfeita e fiel, ela restaura o nosso ânimo e ela também nos dá sabedoria. Mas ela é justa e limpa. Vejam aí o versículo 8, eu vou projetar para vocês. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. As duas qualidades que nós temos claramente expressas aqui, é que os preceitos do Senhor, mais uma vez uma expressão que o salmista está usando aqui e que é usada, por exemplo, para descrever a aliança de Deus com Israel. Tá? Se você vai lá no Salmo 103, 18, a expressão preceitos, a palavra preceitos, ela é usada em paralelo com a palavra aliança, né, com a ideia de um compromisso que Deus faz com o seu povo. E o termo também usado aqui para mandamentos, muitas vezes ele aparece no singular quase como sinônimo da lei de Moisés. Então são termos usados para se referirem à revelação de Deus. E as duas qualidades da revelação aqui são que ela é justa e é limpa. Por que a revelação de Deus ela é justa? Ela é justa porque ela nos oferece o norte moral que nós precisamos. Ela nos mostra aquilo que é certo e que é errado, aquilo que traz vida e aquilo que traz morte, aquilo que levanta o próximo e aquilo que ofende o nosso próximo. Ela nos dá um norte para vivermos de uma maneira reta perante Deus e perante a sociedade. E ela é extremamente importante numa época em que nós vivemos, em que muitas vezes o mal é chamado de bem e o bem de mal. Como é que nós devemos olhar para o casamento? Como é que nós devemos olhar para temas como transgenerismo, né, ou os transgêneros? Como é que nós devemos entender essas ideias que circulam por aí, por exemplo, que separam o sexo do gênero? Qual a maneira bíblica de olhar para o gênero ou para o sexo? Como Deus nos cria, como Deus nos faz, como Ele espera que nós cumpramos os nossos papéis como homens e mulheres na família, na igreja, na sociedade em que nós estamos. A palavra de Deus tem um norte para isso. A palavra de Deus não nos deixou às cegas, tateando para ver, e agora? O que eu faço como cristão, o que eu devo decidir aqui? A palavra de Deus é muito clara, por exemplo, quando ela trata de temas como a vida intrauterina, a vida do embrião, a vida do feto, como Deus olha para o ser humano que está ali sendo formado. Nós podemos olhar para as discussões que ocorrem, questões filosóficas e tudo mais, mas nós precisamos lembrar que o filtro para a gente saber aquilo que é justo e que não é o filtro da palavra de Deus. Eu não tenho como defender algo ou dizer que algo é justo quando a Bíblia chama aquilo de mal. E essa era uma crítica, por exemplo, que os profetas vão fazer ao povo de Israel dos seus dias, que estavam dizendo que a justiça estava justamente naquilo que desagradava a Deus, e fazendo Israel se afastar, né, fazendo o povo, os líderes fazendo o povo se afastar cada vez mais do Senhor. A palavra de Deus ela é justa, queridos, porque ela vem de um Deus que é justo. Vejam aí, Salmo 92:15 diz: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ah, mas não é justo. Não é justo. Se Deus está dizendo isso para nós, Ele criou o ser humano. E Ele sabe qual a melhor forma de os seres humanos viverem essa vida que Ele nos deu. De tal modo que nós podemos confiar na orientação e na bússola moral de Deus. A palavra de Deus é o GPS. Hoje a gente usou o GPS para ir até a embaixada lá, o GPS foi guiando a gente. Né? Você confia ali no Google Maps. Né? Em geral, o Google Maps não erra, mas às vezes ele pode errar. Certo? O Waze pode te jogar nos lugares que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que lugar é esse? Mas a palavra de Deus é o GPS que nunca erra. Você pode segui-lo e saber que você está vivendo aquilo que é justo e que é reto. Agora, essa palavra também alegra o coração. Olha só os efeitos aqui, né, da palavra nas nossas vidas. Ela alegra o coração
e ela dá vida. O versículo 8 vai dizer: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Talvez momentos em que nós nos sentimos tristes, desanimados, nós sabemos que podemos encontrar na palavra de Deus a alegria que tanto precisamos, né? Esse termo aqui é usado para descrever pessoas que têm os seus pecados perdoados. O livro de Sofonias vai usar lá no capítulo 3 essa expressão, alegria do coração, para falar de um povo que foi perdoado por Deus. Já não tem mais nenhuma sentença pesando sobre esse povo, sobre essas pessoas, né? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos um Deus que nos perdoa, um Deus que nos limpa dos nossos pecados, e por isso nós podemos desfrutar de alegria. Você consegue colocar sua cabeça no travesseiro e descansar ali, porque você sabe que já não paira sobre você nenhuma condenação, porque você está em Cristo Jesus. Aquilo que nenhum remédio pode fazer, nenhum especialista consegue realizar, a palavra de Deus é capaz de efetuar nas nossas vidas. Eu lembro da Eleni Vassão, conselheira bíblica que trabalha com capelania, certa vez contando de uma moça que ela foi visitar no hospital e aquela moça estava totalmente paralisada, ela não respondia nada, estava ali, numa situação totalmente catatônica, né? E os médicos já tinham tentado de todos os jeitos resolver o problema daquela moça, e Eleni então simplesmente sentou do lado daquela moça e leu 1 João capítulo 1, versículo 9 para ela, esse texto que eu acabei de mencionar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela leu, orou com ela, voltou no dia seguinte, o pessoal falou: o que você fez com essa moça aí? Porque aquela moça que estava naquela condição catatônica, totalmente parada, voltou a conversar com as pessoas, a vida dela voltou a normalizar, e ela foi falar para a Eleni: olha, quando você leu aquele texto falou comigo, porque eu havia praticado plágio na minha pesquisa, não lembro agora se era mestrado ou doutorado, e eu estava com a culpa pesando sobre mim, e a culpa estava tão grande que estava me deixando paralisada. Mas quando você leu aquele texto da Bíblia, aquilo foi transformador. Saber que eu poderia ser perdoada daquilo que eu havia feito. Olha só o poder da palavra de Deus para dar vida para alguém que estava totalmente sobrecarregada com o peso da culpa. Por isso que o salmista vai dizer, né, que Deus é o Deus que ilumina os nossos olhos. Essa expressão, iluminar os olhos, é usada no Antigo Testamento com a ideia de vida. Ter os olhos iluminados é o oposto de morrer. No mundo antigo, especialmente em Israel, as sepulturas, elas eram escavadas, especialmente das pessoas mais ricas, né? Elas eram escavadas nas rochas e depois elas eram seladas, fechadas, e a luz do sol já não passava sobre aquelas pessoas, né? Porque ela era bloqueada pelo selo da rocha. Então, quando ele fala de ter os olhos iluminados, ele está falando de alguém que está vivo, de alguém que pode desfrutar da vida e que não está longe da luz do sol, né? Pode desfrutar de vida e de vigor e de ânimo verdadeiros. Por fim, eu queria frisar aqui com vocês, especialmente o versículo 9, que vai dizer: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Deixa eu projetar aqui, perdão. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Duas qualidades aí, na verdade 3, certo? O temor do Senhor é puro, as ordenanças do Senhor são verdadeiras e são justas. Já falamos sobre essa qualidade da justiça da palavra de Deus, mas eu queria frisar tanto essa ideia da pureza quanto da verdade aqui. O termo usado aqui para puros é usado também lá no Salmo 12, para falar de um metal que é refinado, que não tem imperfeição nenhuma. Salmo 12:6 vai dizer: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Gente, a gente não encontra defeito na palavra de Deus. Você não vai encontrar impureza. A Bíblia está mandando aqui eu fazer uma coisa que é errada. Não. Você só vai encontrar palavras perfeitas e adequadas para guiar a nossa vida. Orientações para pensarmos a vida, enxergarmos a vida, nos relacionarmos com as pessoas que são puras,
que são retas, que são justas. Há muita gente que tenta achar impureza na palavra de Deus, né? Eu mesmo, durante o meu mestrado, tive que lidar com pessoas, embora eu tenha convicções bem claras sobre a palavra de Deus, mas na minha pesquisa, ali no ambiente em que eu vivia, da área de ciências da religião, na universidade onde eu estudei, era muito comum ouvir pessoas questionando a pureza da palavra de Deus. Dizendo, o profeta está falando isso daqui porque ele está se sentindo ameaçado por causa da outra religião que está ganhando mais seguidores que a dele. Né? Ou, por exemplo, dizendo que a Bíblia, ou que Deus era, que a religião de Israel era uma religião violenta porque, por exemplo, Deus concedeu a terra da promessa para Israel para que eles pudessem viver ali e expulsou os cananeus daquela terra, colocando o caráter moral de Deus em xeque. Mas quando a gente lê a Bíblia como uma unidade, a gente percebe que Deus, ele é puro em tudo aquilo que ele faz e em tudo aquilo que ele revela. E que mesmo quando Deus usa Israel para julgar os cananeus, Deus não está praticando uma impiedade moral. Deus está fazendo aquilo que é justo e reto. Porque, como Deus vai dizer para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, ele esperou a maldade dos cananeus atingir a sua medida completa. Séculos e mais séculos se passaram e Deus dando oportunidade para as pessoas da terra de Canaã se arrependerem. Eles não se arrependeram, eles permaneceram nos seus pecados. Não sei quantos de vocês sabem, mas era comum entre os povos de Canaã a prática até mesmo de sacrifício infantil. E Deus disse, basta, chega, eu vou colocar um fim nisso. E Deus usa o povo de Israel como seu instrumento de justiça contra a maldade que estava sendo praticada em Canaã. Não há maldade moral aqui, Deus ele é perfeito. A santidade de Deus estava sendo ofendida. Se Deus permitisse com que aquela maldade continuasse, ele estaria dando maior valor aos seres humanos do que ao próprio Deus. Ele estaria tornando os seres humanos uma divindade, no mesmo nível que o próprio Deus. Mas se eles estavam ofendendo a santidade de Deus, aquele pecado precisava ser punido. E aí a gente descobre que o mesmo Deus que pune os cananeus por causa da sua maldade, é o Deus também que pune Israel e Judá por causa da maldade que eles praticaram. Não é isso que vai acontecer com o Reino do Norte? Vários séculos depois, eles se entregam à idolatria, fazem o que as outras nações praticavam, e eles também são expulsos da terra e são disciplinados naquele momento. Mesma coisa com o Reino do Sul. Claro que Deus tem um compromisso com Israel, ele traz o povo de volta para a terra, mas ele disciplina o seu povo e julga o seu povo, da mesma forma que ele tinha disciplinado aqueles cananeus. A palavra de Deus é pura, não tem defeito, não tem maldade, não tem injustiça, e ela também é a verdade. Uma das cenas mais tocantes é essa cena de 1 Reis 17, 24, quando Elias está com a viúva de Sarepta, está fora da terra de Israel. Deus supre aquilo que essa viúva precisava naquele momento de seca, supre o trigo, supre o azeite, mas depois de um tempo o filho dela vem a falecer. E ela não entende porque aquele filho havia morrido. E ela chega para o profeta de Deus e fala, por que o senhor veio aqui? O senhor veio para me lembrar dos meus pecados? E Elias então intercede por aquele menino, Deus ressuscita aquele menino, e Elias leva o menino de volta para a mãe. E aquela mãe, que vivia num país que adorava um Deus, que era Baal, que morria e que ressuscitava com a ajuda da irmã dele, descobre um Deus que é muito maior do que Baal. Um Deus que dá vida, um Deus que nunca morre, mas que ressuscita pessoas da condição de mortos. Veja aí o que ela diz para Elias. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra de Deus, ela é limpa, ela é verdadeira, ela é justa e ela permanece para sempre. A palavra de Deus nunca se torna irrelevante, queridos. Nunca vai haver um momento que a gente vai poder falar assim, não, agora a palavra de Deus já não serve mais, vamos procurar outros conselhos,
outras maneiras de pensar a vida, vamos procurar aquilo que o ser humano descobriu por conta própria. Nós nunca vamos chegar num ponto em que poderemos dizer algo como, olha, já evoluímos o suficiente, a palavra de Deus já não faz mais sentido para nós. O salmista está dizendo aqui que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Toda a história da redenção, desde o começo da criação do mundo, até a vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus, a palavra de Deus vai ser sempre um guia relevante para a vida de cada um de nós. Nós não precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia, ela já é atualizada, ela é sempre apropriada para qualquer momento em que nós vivamos. Mesmo quando a gente pensa em temas como eu mencionei aqui. Olha como a Bíblia rompe com ideias antigas de escravidão, por exemplo, como Paulo aconselhando Filemão a tomar Onésimo como seu irmão. Como a Bíblia mostra uma maneira digna de homens tratarem mulheres. Quando a gente pensa na relação de casa, de família, e a gente pensa em mulheres apoiando e seguindo a liderança dos seus maridos, a gente não pode se esquecer também que a Bíblia dá orientações para os maridos. E enquanto ele diz para as mulheres que elas precisam reconhecer, olha, reconheçam a liderança, o seu marido como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a palavra de Paulo para os maridos é: amem as suas esposas como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia ensina maridos a amarem sacrificialmente as suas esposas. A Bíblia ensina maridos a não chegarem em casa e ficarem lá deitados com a perna para cima esperando a esposa. Não, a amarem, a cuidarem, a viverem a vida do lar. Gente, isso é extremamente relevante. Isso mostra como a Bíblia estava muito à frente da cultura da sua época, mostrando que homens deveriam tratar mulheres com a mesma dignidade, porque homem e mulher são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, a palavra de Deus permanece para sempre. Por fim, a palavra de Deus, ela tem um valor incomparável. Pense na viagem dos seus sonhos, no mais alto valor financeiro. Pense talvez na comida mais deliciosa. Que tipo de comida que você gosta, né? O texto vai dizer para nós que os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O salmista usa aquilo que havia de mais valioso, que era o ouro, e aquilo que havia de mais satisfatório em termos de comida, que era o mel. Lembra? Como é que a terra prometida é descrita em Deuteronômio, no livro de Josué? Era uma terra que mana leite e mel. O mel era alimento extremamente desejável para um homem do antigo Oriente Próximo. E o salmista está dizendo, pensa naquilo que é mais valioso. Pensa naquilo que é mais satisfatório. Ele diz, não existe nada mais valioso do que a palavra de Deus. E não existe nada que nos satisfaça como a palavra de Deus é capaz de nos satisfazer. A gente pode ficar cavando cisternas rachadas que não vão reter água nenhuma. Ou a gente pode correr para o rio de água viva, que é a palavra de Deus, e encontrar nela a orientação para a vida, e encontrar nela o alimento que nos satisfaz de verdade. A palavra de Deus é suficiente. E o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos conformar ao caráter de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é suficiente para guiar as nossas vidas, Pai, e para nos fazer andar em retidão e em justiça, a tomarmos escolhas sábias. A tua palavra ela nunca fica desatualizada, Pai, ela é sempre relevante para as situações que nós enfrentamos. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração que valoriza a tua palavra mais do que o ouro, Pai, coração que se deleita na tua palavra mais do que o mel.
Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós colocamos tantas coisas à frente da Tua palavra e deixamos de reconhecer que ela é muito preciosa e deixamos de saboreá-la como aquilo que realmente satisfaz a nossa alma, Pai. Ajuda-nos a viver cada dia valorizando e saboreando a Tua palavra. Que oramos no nome de Jesus. Amém.